Senhora presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos assiste, boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de mencionar aqui a conquista da Prefeitura Municipal, junto a Brasília, junto ao Ministério das Cidades, que conseguiu fazer uma captação de recursos para o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, para o Jardim Europa, uma construção de aproximadamente 300 moradias. Eu conheço o Jardim Europa desde a época que trabalhava na atividade fim da Polícia Militar, e eu sei o quanto aquela população lá é sofrida, o quanto aquela população padece. Então, é uma população que está numa área absolutamente vulnerável, então o projeto veio a calhar. Eu não posso deixar de enaltecer a figura do deputado Capitão Augusto, que intermediou as reuniões do prefeito municipal com o ministro das Cidades e com a secretária de Habitação. Então, esse projeto de moradia, embora a cidade de Bauru não possa mais ser contemplada com Minha Casa Minha Vida, faixa 1, porque na gestão anterior, a cota prevista para Bauru, mais de 5 mil moradias, já foi devidamente disponibilizada. Mas isso aí, eu pego um gancho nesse projeto residencial para falar sobre um processo que eu pedi vistas nos termos do artigo 18 da Lei Orgânica, que é o processo 48.660, que faz alusão ao termo de ajustamento de conduta assinado entre o intermediado pelo Ministério Público, mas assinado pela Prefeitura Municipal e o Movimento Social de Luta dos Trabalhadores, a respeito da locação de uma gleba de terra lá no Jardim Marabá. E eu, lendo atentamente o processo, o que eu pude perceber e que eu reputo como grave? A área, que tem 26,6 hectares, 266 mil metros quadrados, ela foi avaliada inicialmente por R$1.036.000. Aí foi feita uma nova avaliação da área e o valor da terra foi avaliado em R$7.996.000. Então, de 1 milhão foi para 8 milhões, praticamente. Tudo bem. Por que essa avaliação? Para se chegar ao valor da área para alocação. Para quem não sabe, a Prefeitura Municipal, ela intercedeu junto à Justiça local para que não fosse realizada uma reintegração de posse no Jardim Meira e Jardim Marabá, sob o argumento de que a reintegração poderia haver conflitos, derramamento de sangue, enfim, uma série de barbaridades apontadas. O que eu não acredito que iria acontecer, porque conheço do trabalho sério da Polícia Militar, em especial, que é parte integrante da reintegração de posse, quando assim é requisitado pelo Poder Judiciário. E aí, a saída para isso, a Prefeitura Municipal precisava apresentar uma saída. Qual é a alternativa, já que eu não quero que faça a reintegração? E aí é que vem um acordo feito entre Prefeitura e o movimento social, que não passa pelo aval da Câmara Municipal, e aí esse processo mostra para a gente o seguinte: o proprietário da terra tem débito fiscal com o município, débito tributário, e o pagamento dessa área de R$35.000, 35.984, vai abater esse débito que o proprietário tem com a Prefeitura Municipal. Mas o que me chama a atenção, na verdade, nesse processo todo, são os pareceres que foram emitidos pela Procuradoria do Contencioso. A senhora procuradora, que escreveu e se manifestou pelo assunto, ela disse o seguinte: a gleba de terra não dispõe de infraestrutura básica para alocação de famílias. Não restou esclarecido se as moradias serão edificadas pelo município, bem como a quantidade de famílias.
Aí, na conclusão, ela fala o seguinte: a locação não encontra guarida na legislação vigente. Pode o município conceder, aspas, aluguel social, conforme a Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei Federal 8.742. Então, o município, ao invés de conceder a essas famílias o aluguel social, o município resolveu locar uma área, uma gleba, e falar: olha, ocupem essa gleba, porque nós estamos contratando aqui por meio de estamos fazendo um contrato com o proprietário. Agora, como é que você aluga uma gleba sem infraestrutura básica, sem rua, sem esgoto, sem galeria, sem água, sem energia elétrica? Eu não consigo entender. A lei de parcelamento do solo é tão rigorosa. Aí a prefeitura está induzindo essas pessoas a fazer o quê? A fazer, na verdade, mais uma comunidade, mais uma favela que vai nascer naquele local. Prazo, 24 meses, prorrogáveis por mais 24. Então, você vai no Jardim Europa, segue todos os trâmites legais, que, diga-se de passagem, o projeto apresentado pela prefeitura foi muito bem feito, por isso que foi aprovado. Aí a prefeitura, para poder atender o interesse de alguns, ela pega e faz uma locação de uma gleba e vai colocar essas pessoas lá. E aí, a mesma Procuradoria do Contencioso, em outro parecer, depois que foi assinado o TAC, em 25 de janeiro, ela diz o seguinte: reitero o parecer já exarado as folhas 36 a 46, para a realização de locação social, há necessidade de atendimento de todos os requisitos elencados no citado parecer. Esclareço ainda que o termo de ajustamento de conduta é apenas um ajuste extrajudicial, que visa adequar a conduta da administração às normas vigentes. Não se sobrepõe à lei, conforme o próprio TAC em suas cláusulas. A responsabilidade por tudo isso não é do Ministério Público. O Ministério Público, ele quer o quê? Paz. Ele quer sossego, ele quer tranquilidade, ele quer o bem das pessoas. Agora, a forma como isso está se fazendo pela Prefeitura Municipal, ao meu ver, é absolutamente incoerente, errada, equivocada e ilegal. E o prazo desse contrato é de 24 meses, sendo prorrogável por mais 24, ou seja, 4 anos. Sabe quando que essas pessoas, depois que edificarem suas residências, vão sair de lá? Nunca! Nunca mais. Aí não adianta chorar. E aí vem uma manifestação da secretária do Planejamento que justifica o aluguel da área. E, diga-se de passagem, ela fez um parecer interessante. Não, é justificável. E aí vem o parecer do Procurador-Geral, em que fala assim: entendo que há possibilidade jurídica para a contratação da citada locação, não pela dispensa de licitação, mas pela inexigibilidade. A inexigibilidade é quando eu não tenho outra área disponível para alocar, só tem aquela. Isso para evitar uma licitação. Diante do exposto e face às justificativas pela secretária municipal de Planejamento, na qual justifica a singularidade do imóvel e inviabilidade de competição, a contratação deve se dar por inexigibilidade. Então, o Procurador-Geral, contrariando aquilo que a Procuradoria do Contencioso se manifestou, ele corrobora com a vontade da administração, que, ao meu ver, volto a repetir, está absolutamente equivocada. Faça o mesmo conforme foi feito no Jardim Europa. Vamos buscar apoio de deputado, buscar apoio no Ministério da Cidade. Agora, não fazer isso dessa maneira, dessa forma como vai ser realizada. Para finalizar, eu queria deixar claro que eu fiz uma moção de apelo à Rumo Logística, em razão dos vagões abandonados aqui ao longo de toda a esplanada que nós temos. E eu soube que no dia 19 vai vir aqui técnicos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, do DENIT, para atender um pedido da Prefeitura Municipal que pede essas áreas até mesmo para poder fazer parcelamento de solo. Então,
Esse moção de apelo que eu fiz foi motivado porque os vagões que estão abandonados, parados, estacionados ao longo da ferrovia, estão servindo de moradia para drogados, estão servindo de moradia para que pessoas possam utilizar esse espaço e praticar furtos e roubos, principalmente no Jardim Guadalajara e no Jardim Santana. Então, eu quero deixar bem claro que o que me motivou a moção de apelo foi esse, mas ela vai muito além dessas duas intenções. Por quê? Porque no final de semana o Jornal da Cidade fez uma matéria interessante, demonstrando a necessidade de uma reurbanização da região central e apresentando como tal uma proposta de um professor da Unesp. Muito obrigado.